Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Muito bem, o nosso organismo possui um sistema capaz de produzir anticorpos para defender nosso corpo de doenças, chamado de sistema imunológico. Mas e quando algo acontece e, por engano, esse sistema de defesa passa a funcionar de forma inapropriada, atacando o próprio organismo que ele deveria proteger? São as doenças autoimunes que podem afetar qualquer órgão ou sistema do nosso organismo. Hoje vamos falar das doenças autoimunes que acometem a pele, o maior órgão do corpo humano. E para falar sobre este assunto, meu convidado de hoje é o médico dermatologista, Dr. Eduardo Anselmo Martins. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Olá, Agnaldo. Muito obrigado pela essa nova oportunidade. É sempre um prazer estar aqui contigo. Faz tempo que a gente está ensaiando esse retorno. É verdade. Mas agradeço pela oportunidade de hoje. Vamos então falar desse assunto, doutor, que são as doenças autoimunes. Vamos lá. Doutor, o que é o sistema imunológico, para começo de conversa? Bom, o sistema imunológico, na verdade, é o nosso sistema de defesa, né? O nosso organismo ele é diariamente agredido por vírus, por bactérias, por fungos. E o sistema imunológico nada mais é do que o nosso organismo trabalhando para nos defender de todas essas agressões diárias, né? Tem várias portas de entrada sobre esses micro-organismos e a pele é uma porta de entrada enorme, por isso que nós vamos falar hoje especificamente sobre isso. Então, na verdade, é a defesa do nosso organismo sobre essas agressões diárias. Doutor, e o que são as doenças autoimunes? As doenças autoimunes, elas são doenças que o nosso próprio organismo está produzindo, vamos dizer assim, que ele está produzindo contra ele mesmo. Ele está produzindo uma doença contra ele mesmo, a qual ele tem uma grande dificuldade de se defender, vamos dizer assim. É uma agressão do organismo contra ele mesmo. E essas doenças autoimunes existem em várias áreas, várias especialidades médicas, né? E na dermatologia elas são muito comuns. Doutor, e quais são as principais causas? As principais causas, a gente pode eleger várias causas para doenças autoimunes, para doenças em geral. A causa genética é muito importante. O fator genético manda muito. O fator genético é importante, tanto que as doenças autoimunes elas são muito comuns em mulheres. Então existe uma maior probabilidade das doenças acometerem as mulheres. Então isso é devido à causa genética, por exemplo. E existe também as causas do meio ambiente. Tabagismo, estresse, má alimentação, falta de atividade física, obesidade, sedentarismo, como já falamos da falta de atividade física. Então esses estímulos externos também, né, os hábitos de vida em geral são muito preponderantes para o paciente poder um dia ter uma doença autoimune. Às vezes ele já tem uma chance pela genética,
mas se ele tiver uma qualidade de vida muito alta, essa doença pode, por exemplo, não se manifestar. Agora, doutor, quando se fala em mulheres, que tu falaste que as mulheres são mais acometidas, tem a ver também com o sistema hormonal, não? Existem várias vertentes em relação a isso, a pergunta é muito boa, tá, Aguinaldo? Existem várias vertentes e as principais indicam que sim, né? Porque depende de várias vertentes, repetindo. Por quê? Algumas doenças autoimunes na gestação, por exemplo, elas diminuem. Outras na gestação iniciam. Às vezes a mulher ela nunca teve algum tipo de doença e autoimune, a gente já vai elencar eleger algumas delas, e na gestação essa doença inicia. Então o fator hormonal feminino tem o seu ponto de importância sim nesse processo. Doutor, quais são as doenças autoimunes mais importantes na dermatologia? Bom, em dermatologia especificamente, nós temos várias doenças autoimunes, tá? Algumas delas elas se misturam muitas vezes com a reumatologia, inclusive até com a ortopedia. Se confunde, doutor? Se confunde. Sim. Algumas doenças elas são doenças de mais de um médico, por exemplo, conjunta médica ou outras especialidades tratam elas. Né? Por exemplo, a psoríase, que é o protótipo da doença autoimune em dermatologia, a gente chama, que é a principal, a mais conhecida, né? Falando sobre ela, por exemplo, tem pacientes com uma psoríase muito grave que eles têm artrite psoriásica, que é um problema já nas articulações, devido à psoríase. Então esse paciente já é do dermatologista e do reumatologista. Exato. Então nós temos a psoríase, nós temos o vitiligo, que é muito comum, né? Que é onde a pele ela vai ficando branca e até hoje a causa é desconhecida, vamos colocar assim, né? Daí são várias causas, genética, como a gente elencou antes. Falamos da psoríase, do vitiligo, a alopecia areata, que é aquela pelada que a gente chama, que é aquela queda de cabelo em roda, às vezes cai o couro cabeludo todo, às vezes cai algumas rodas, às vezes dá na barba, às vezes dá no supercílio. Isso é uma doença autoimune também, é devido à baixa imunidade. O lúpus, em dermatologia, muito importante, o lúpus eritematoso. Tem vários tipos de lúpus, tá, Aguinaldo? Tem o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença que a gente já compartilha também com o reumatologista o tratamento, tá? A gente tem parceiros reumatologistas que a gente trabalha junto. Tem o lúpus discoide, tem o lúpus subagudo, tem vários tipos de lúpus, tá? Mas o lúpus é uma doença muito importante, acomete muito mais mulheres e é uma doença autoimune muito conhecida em dermatologia, além de outras. Agora, doutor, se nós tivéssemos que enumerar, a psoríase viria em primeiro lugar? Sim. A psoríase viria em primeiro lugar. Estima-se que mais ou menos 1% da população tem psoríase, em vários graus. Né? Pode ser uma psoríase bem leve. A psoríase é aquela doença descamativa, né? Que dá em placas, lá nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo. Né? Em várias outras regiões do nosso organismo também, da nossa pele. Né? E é muito comum mesmo, só que tem vários graus de psoríase. É claro que não é 1% da população que tem a psoríase grave, mas algum grau de psoríase, mesmo que leve, estima-se que é mais ou menos essa porcentagem, ou seja, é muito prevalente, né? E doutor, quando se fala de alopecia areata, nós temos também a alopecia universal, né? Que é aquela que o paciente perde todo o pelo, é isso mesmo, doutor? Exato, perfeito. A alopecia areata, ela tem vários graus também, como a psoríase, como o lúpus, como as outras doenças autoimunes. Né? A mais comum, graças a Deus, são as alopecias areata mais brandas, mais leves, né? Com uma pequena rodinha, vamos dizer assim, como o paciente costuma falar pra gente, né? Com pequenas placas ou áreas de alopecia. O correto é falar área de alopecia e não placa. Mas existem outros subtipos de alopecia areata, como a alopecia ofiásica, onde o paciente ele fica sem cabelo só nessa região. Tá? Existe a alopecia universal, onde fica sem os pelos do corpo todo. Do corpo todo. Isso é total, só do couro cabeludo, e universal do corpo todo. Então tem vários graus de alopecia areata. Isso é uma doença autoimune também. Olha, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico dermatologista Dr. Eduardo Anselmo Martins. E a gente está falando aí das doenças autoimunes na área dermatológica. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Agora tem recadinho da URC para você. Muito bem, há 25 anos a URC presta atendimento em diagnósticos médicos por imagem. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias, somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Já está disponível na URC o tomógrafo Multislice TC128. Entre todos os benefícios desta tecnologia para exames, o tomógrafo Multislice TC128 é ecologicamente correto, pois funciona com redução de energia, redução de radiação e redução de CO2. URC,
Sua saúde, nossa melhor imagem. Já voltamos. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Você conhece os riscos de um investimento? Saiba que até mesmo um investimento que acompanhe os juros do CDI pode ter riscos como os de mercado, de crédito e de liquidez. Na Unicred, o cooperado encontra-se livre desses riscos com os RDCs pós-fixados, que possuem liquidez diária, toda a segurança do sistema Unicred e rentabilidade mais justa que o mercado. Essa foi mais uma dica de finanças Unicred. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico dermatologista Dr. Eduardo Anselmo Martins. E o assunto do programa de hoje são as doenças autoimunes na dermatologia. Bem, doutor, quais os tratamentos que a dermatologia oferece nos dias atuais? Bom, nos dias atuais, os tratamentos mais comuns são os tratamentos que diminuem a imunidade do paciente. São tratamentos que diminuem a imunidade da pele para que essa doença pare de avançar. Então, por exemplo, corticoides, imunomoduladores, imunossupressores. Ele suprime, ele diminui a imunidade do nosso organismo. Certo. Tá? E esses tratamentos são tanto tópicos, medicamentos aplicados, né, creme, pomada, géis. É muito utilizado corticoides tópicos, por exemplo, que é muito comum na dermatologia. Imunomoduladores também tópicos e via oral. Tá? E imunossupressores e via oral. Quais são os tratamentos mais agressivos, vamos dizer assim. Os corticoides orais e os imunossupressores orais são tratamentos bem agressivos para os pacientes. Tá? Então, o tratamento convencional, o tratamento dermatológico convencional, o tratamento clínico, ele é muito agressivo para o paciente, sendo muitas vezes os efeitos colaterais pior do que a própria doença. Agora, doutor Eduardo, me diga uma coisa, quando se fala em corticoide, na verdade o corticoide assusta um pouquinho porque as pessoas quando as pessoas fazem o uso do corticoide, geralmente as pessoas engordam, ganham peso. E tu falaste do corticoide tópico, ele tem o mesmo efeito ou não? Ele faz o mesmo efeito? Ele não tem condições de ter um efeito tanto um ganho de peso como o corticoide oral, porque a dose é muito menor, porque a área do corpo aplicada é uma área menor. Né? Então ele não vai ter esse efeito. Se for uma criança pequena, tu utilizar um corticoide tópico numa grande área, numa grande extensão de pele dessa criança, sim, vai ter efeito sistêmico também. Tá? Efeito sistêmico, a gente chama isso. O efeito tá? sistêmico. As pessoas elas têm medo, Aguinaldo, do corticoide oral porque elas não conhecem os efeitos dos imunossupressores. Tá? Porque se o paciente tiver noção, tá, da agressividade para o organismo, o que é o uso de um imunossupressor, e muitas vezes de forma inadvertida. O que é isso? É a gente prescrever um metotrexato, por exemplo, tá? Ou uma acitretina, que são medicamentos imunossupressores, corticoides também são, e se eles têm efeitos hepáticos, eles têm efeitos renais muitas vezes, e muitos pacientes recebem às vezes esse tratamento, vão para casa e ficam um ano tomando, e consegue receita com um, consegue receita com outro, tu entende o que eu quero dizer, claro, né? Com certeza. E isso é uma coisa séria, isso é uma coisa muito séria. Esses medicamentos eles têm muito efeitos, então eles têm que vir no médico com frequência. O paciente tem que vir, se for semanal no início, vai ter que ser semanal. Certo. Se for mensal, depois trimestral, conforme a doença for estabilizando, é sempre diminuído esses medicamentos, né? Esses imunossupressores, imunomoduladores e corticoides, né? Mas todos eles têm muitos efeitos colaterais.
Por isso é sempre importante, né, doutor, ter o acompanhamento médico periodicamente, né? Isso é muito importante, porque muitas pessoas também fazem o uso da automedicação, Sim, né, doutor? Exatamente. Doutor, com a atualização constante em suplementação, o que você usa como tratamento para obter melhores resultados? Vamos falar um pouquinho sobre suplementação. A suplementação, Aguinaldo, é importantíssima nos dias atuais, tá? Para todo tipo de problema ou para quem também não tem problema. A suplementação ela pode ser administrada via oral, tá? São suplementos, aminoácidos, minerais, vitaminas, tá? Que eles têm um grande efeito em aumentar a nossa imunidade, tá? E com a minha prática diária, com estudos de suplementação, com congressos também relacionados a isso, que eu tenho feito e cursos, e na nossa prática diária, a gente percebe que os pacientes que estão em uso de uma suplementação adequada e muitas vezes em doses altas de suplementação, esses corticoides, imunossupressores, imunomoduladores, nós conseguimos usá-los em dose bem baixa. Bem baixa. Até ao ponto de conseguir tirá-los. Então, tu imagina o benefício para o paciente que é isso. Um paciente que dá doença hepática, um medicamento que dá doença hepática, que dá doença renal, que dá muitas vezes vários tipos de reações e riscos para a saúde, poder ser utilizado numa dose bem baixa e poder ser nem utilizado muitas vezes. Algumas vezes a gente consegue lançar mão de tratamentos mais na base da suplementação e menos na base dos imunossupressores. Então isso é muito importante para os pacientes. Olha o poder da suplementação, né, doutor? Agora me diga uma coisa, doutor, na prática qual a diferença entre fazer ou não a suplementação? Na prática é toda a diferença, tá? Eu tenho que dizer assim, faz toda a diferença, porque essa doença ela já é autoimune, certo? A suplementação, o que ela vai fazer? Aumentar a imunidade do paciente, tá? E a gente consegue aumentar e muito a imunidade do paciente. Tá? Tem muitos pacientes que têm infecções recorrentes, candidíase recorrente, herpes recorrente, outras infecções que não são, outras doenças que não são autoimunes, tá? Só para dar um exemplo de baixa imunidade. Certo. Né? O paciente vive doente, vamos dizer assim. E não adianta só ele se alimentar. Não, se alimente bem. Isso é pobre. Isso é um conselho pobre. A gente tem que ajudar mais, a gente tem que prescrever suplementação mesmo. E muitas vezes repetindo em doses altas de suplemento. Tá? Então, deixando a imunidade desse paciente mais alta, ele vai ter muito menos incidência de vários tipos de doenças. E se ele não tiver doença, ele vai ter muito menos chance de tê-las. Doutor, e uma outra coisa, quanto tempo duram os tratamentos geralmente? Às vezes não é fácil a gente explicar para o paciente, mas muitas vezes essas doenças elas não têm cura. Tá? E isso é difícil a gente conseguir entrar nesse assunto com o paciente, mas a gente sempre tem que ser sincero e honesto e explicar da melhor forma possível. Então, esses tratamentos são, entre aspas, para sempre. Tá? Muitas vezes os imunossupressores a gente consegue desmamar até tirá-los. Tem pacientes que usam imunossupressores por longa data. Aí a importância da suplementação, porque o paciente tomando suplementação para sempre, ele está sempre com a imunidade preservada. E muitas vezes essas doenças elas ficam quietas, vamos dizer assim, e a pessoa tem uma qualidade de vida. Então o tratamento geralmente é continuamente. Contínuo. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico dermatologista Dr. Eduardo Anselmo Martins e a gente está falando das doenças autoimunes na dermatologia. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre para depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. Mova, medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Você se imaginou com o corpo dos seus sonhos? Olhar para si e para a vida de uma forma diferente? Com certeza você já imaginou que uma cirurgia plástica pode mudar em você. Bem informada e com excelentes cirurgiões, você se sente mais confiante, segura de que estará nas melhores mãos desde a primeira consulta. Você já sabe. Belvivere, excelência em cirurgia plástica.
Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico dermatologista Dr. Eduardo Anselmo Martins. Dr. Eduardo também, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e o assunto do programa de hoje são as doenças autoimunes na dermatologia. Bem, doutor, quando se fala em suplementação, existe alguma contraindicação? Eu costumo dizer, Aguinaldo, que só existe indicação, tá? Muitos laboratórios colocam às vezes níveis de dosagens de alguns suplementos como tóxicos, tá? E na nossa prática, em muitos estudos, principalmente norte-americanos, prova-se que isso não tem toxicidade, tá? Então são tratamentos muito seguros. Então não existe contraindicação. Existe se o médico não souber manejar. Certo. Se o médico não souber manejar, prescrever de uma forma errada, doses erradas, aí com certeza, né? Mas fazendo um tratamento correto, orientado pelo bom profissional, não tem contraindicação. Olha, coisa boa. Doutor, esses suplementos têm um custo muito elevado? Comparando-se com a medicina convencional, o custo é mínimo. Tá? Esses imunossupressores, a qual nós estávamos conversando no início, por exemplo, para a psoríase, existem alguns medicamentos que uma ampola custa R$10.000. Olha só. Tá? E tem que fazer semanal, quinzenal, mensal. Geralmente o governo acaba arcando com isso, né? Gerando um enorme custo para os cofres públicos também. E essa suplementação, em contrapartida, ela tem um valor muito menor. Porém, é utilizado de forma contínua, então tem um gasto mensal. O governo não fornece. Os pacientes muitas vezes perguntam se existe uma forma de fazer algum processo para ganhar suplemento. Não. Porque muitas coisas são utilizadas de forma off-label também, a gente chama. Tipo, um medicamento foi feito para alguma coisa, ou suplemento, e a gente acaba utilizando para outra. Certo. E dessa forma não tem como o paciente conseguir ganhar esse medicamento do governo. Porém, esse medicamento, esse suplemento, né? Porém, eu vejo como um custo moderado. Existe sim um custo, não é barato, porém nem se compara com o custo dos tratamentos convencionais, que são muito elevados. E dentro da suplementação, doutor, a gente pode optar por suplementação manipulada? Existe isso ou não? Existe. E muitos desses suplementos nós orientamos que comprem em farmácia de manipulação. De manipulação? Sim, exato. Então a gente tem que ter uma parceria, entre aspas, com farmácias de confiança. Porque muitos desses suplementos são manipulados sim, e tem um grande efeito, um efeito positivo, um efeito benéfico. E um custo menor, né, doutor? Exatamente, custo menor. Doutor, onde a alimentação saudável entra nessa história? A alimentação, Aguinaldo, ela é de suma importância para que a gente consiga ter uma boa imunidade. Não falando só em doenças autoimunes da pele, mas em outras doenças autoimunes, e em pacientes que não têm doenças também e não queiram ter uma doença autoimune, tá? Cânceres de pele, para prevenção de câncer de pele, uma boa alimentação também, a fotoproteção solar é sempre o principal, tá? Mas uma boa alimentação também, uma boa nutrição também ajuda na prevenção de vários tipos de cânceres, tá? Inclusive o câncer da pele. Tá? Os antialimentos hoje em dia estão muito contraindicados para todo tipo de doença. Tá? Fala-se muito da lactose e isso é real. Então muitas vezes não adianta tomar o produto sem lactose porque ele tem proteína do leite. Então o conveniente é que ele não use o leite. Tá? O glúten não é só para quem tem doença celíaca. Existe uma doença em dermatologia também relacionada ao glúten, que é a dermatite herpetiforme. Tá? Esses pacientes com dermatite herpetiforme, com doença celíaca, eles realmente não podem ter contato nenhum com o glúten. Nós que não temos essa doença, podemos ter algum contato. Porém, a diminuição na alimentação do glúten, da lactose, de açúcares, causa um grande aumento na nossa imunidade. Então, o paciente não tem noção o quanto o consumo desses antialimentos, como refrigerante, por exemplo, fazem mal para a nossa saúde, diminuem a nossa imunidade e nos trazem doenças. Agora, doutor, é possível listar alguns alimentos que sejam indicados para determinados tipos, para prever determinados tipos de cânceres? Para prevenir. Para prevenir? Sim, sim. São geralmente a alimentação com a base mais natural possível, a gente costuma dizer. Muitas vezes aquilo que está numa caixinha quente, lá na gôndola do supermercado, não faz bem para a tua saúde.
tá? Tem açúcar, tem corante, tem conservante, tem tudo que não presta, tá? Em contrapartida, uma alimentação com frutas, saladas, sucos, água de coco, do coco verde, não de caixinha, tá? Do coco verde. Do coco verde. Arroz, feijão, carne, salada. Eu costumo sempre falar, arroz, feijão, carne, salada, tu nunca vai errar, tá? E além disso, frutas, vários tipos de frutas, verduras, legumes, vários tipos de verduras e legumes, sucos, não tomar refrigerante, não fumar. Então, na verdade, é um contexto muito abrangente em relação a isso, mas uma boa avaliação com uma nutricionista competente é importante em relação a isso, tá? É muito importante mesmo, a alimentação é muito importante. E a água de coco é muito forte em relação a isso aí. Tá, Aguinaldo? A água de coco ela é muito antioxidante, tá? Ele é contra a doença, ele é contra a inflamação no nosso organismo. Então, a água de coco natural do coco verde é excelente para dar para criança, para dar para adulto, para dar para idoso, só que teria que ser utilizado a água do coco, não de caixinha. Não de caixinha. Isso. Doutor, e atividade física também é fundamental, né, doutor? Atividade física ela é fundamental para todos os pacientes, independente de doentes ou não doentes, tá? O paciente que tem uma atividade física regular, ele tem mais massa magra, ele tem menos massa gorda, ele tem mais massa óssea, vamos dizer assim, ele sempre vai ter ossos mais saudáveis para o paciente leigo entender, tá? Ele vai ter menos osteoporose no futuro, ele vai ter sempre mais saúde. O paciente que sempre está com uma atividade física regular, ele fica muito menos doente. Se ele fica doente, ele se cura muito mais rápido. Ele tem uma longevidade muito maior e uma longevidade saudável, que não adianta a gente só ter longevidade doente, né? A gente quer ter longevidade com saúde. E a atividade física é fundamental para dar certo esse conceito. E até é bom que se diga, né, doutor, que não precisamos aí cometer exageros, né? Basta nós termos aí uma frequência, né, em termos de atividade física, fazer aí uma caminhadinha de 30 minutos diariamente já vai ajudar bastante, né, doutor? Ajuda, muitas vezes o paciente não sabe por onde começar. É verdade. Eu falo, começa com caminhadas de 20 minutos, 3 vezes por semana, passa 30 minutos, passa 40 minutos, mas eu sempre oriento uma boa avaliação com o educador físico e com o fisioterapeuta. A avaliação com o educador físico e o fisioterapeuta, o paciente nunca vai errar. Ele vai estar sempre bem orientado, vai estar sempre fazendo a atividade física correta e tão necessária para ele poder ter manutenção da sua saúde, né? E cada vez mais importante a equipe multidisciplinar. Exatamente, aí que entra a equipe multidisciplinar. A gente sempre tem que trabalhar em conjunto, a gente nunca sabe tudo, né? Pelo contrário, a gente está sempre buscando, estudando e a gente está dividindo os pacientes com os colegas para que o nosso trabalho dê muito mais certo, né? Bem, doutor, então agora para finalizar, quem quiser procurar o doutor Eduardo, como é que faz? Bom, aqui em Criciúma nós atendemos aqui na Clínica Una, no telefone 3433-3307, e nós temos a Vivere Clínica Médica lá nas Termas do Gravatal, e o telefone é 3628-0112. Tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico dermatologista Dr. Eduardo Anselmo Martins. Doutor Eduardo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer vir conversar contigo, Aguinaldo, estamos sempre à disposição. Parabéns e sucesso, doutor. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano.